E aí, galera, beleza? Tudo certinho aí com vocês? Como prometido, eu sei que demorou um pouquinho, mas eu tô de volta aqui para continuar falando para você o que você precisa fazer para poder rodar aqui nas plataformas, na Uber Eats, na Glovo, na Bolt, logo que você chega aqui em Portugal. Então, eu vou pegar minha colinha aqui, porque muita coisa eu já esqueci. Então eu passei fiz um passo a passo aí com vocês, né? Explicando sobre o que era CAI, o que era Sears, o passo a passo que você precisa para poder começar a sua atividade aqui em Portugal. Então vamos lá. Eu já falei sobre tirar o NIF, sobre você abrir a sua conta em banco e você abrir sua atividade, etc, né? Então vamos lá. Depois que você abriu sua conta e você foi na Finanças para poder abrir a sua atividade aí como courier, como estafeta, tem um detalhe importante também que vão te pedir isso, que é o atestado de antecedente criminal português. Então, eles vão te pedir isso, você vai ter que ir até um serviço da polícia que faça essa emissão desse certificado, porque provavelmente você não vai ter como fazer isso online. Você precisa de uma senha, uma série de coisas, e você só consegue isso depois que você já está com a sua autorização de residência. Então, antes disso, você vai ter que pessoalmente correr atrás disso, tá? Atestado de antecedente também. Tem taxa? Tem taxa. Paga a taxinha e tira o atestado, que é válido por, acho que 1 ano. Se não me engano, ele é válido por 1 ano. E aí, dando uma dica para vocês, o primeiro ano de exercício de atividade, você tem isenção de segurança social. Porém, tem um detalhe. A Uber, ela exige que você não abra mão desse pagamento da segurança social. Então você vai ter que, quando estiver abrindo a atividade na Finanças do CAI 53200, você vai ter que dizer que você é optante pela segurança social, tá? Que você não quer a isenção da segurança social. Então, assim, mais um motivo para você pensar se realmente vale a pena começar a ir pela Uber. Eu aconselho, volto a dizer, eu acho que a Glovo é a melhor alternativa. E aproveitando e falando da Glovo, o que eu tenho para dizer é assim, a Glovo é a empresa menos burocrática e, de certa forma, ela é a que mais vê o lado do trabalhador aí. Tá? Então, vale a pena você procurar a Glovo em primeiro lugar, porque você tem uma série de benefícios em relação à Glovo. Muita gente também dá prioridade para as plataformas. Né? Trabalhar para uma plataforma, aí aluga conta, aluga moto, você pode fazer tudo isso. A questão é a seguinte, quando você roda numa plataforma e quando você, principalmente, não quando você roda numa plataforma com a sua conta, mas se você estiver rodando numa plataforma com uma conta alugada, ou seja, uma pessoa que não é você já está fazendo algo que aos olhos das empresas está errado. Porém, né, todo mundo precisa trabalhar, tem muita gente que faz isso. Só que vai uma dica. Com conta alugada, você pode ter a conta bloqueada a qualquer momento. Então é um risco que você corre, bem como rodar em plataforma é um outro risco que você corre, porque você não vai estar pagando aí os 23% por estar rodando com uma conta alugada e pagando 10% normalmente 10% para a plataforma. Então, ao invés de você pagar 23% para o Estado, você vai estar pagando 10% do que você faturou para a plataforma. Porém, também é uma condição de risco. Eu sou uma prova viva disso. Alguns anos atrás aí, caímos num golpe de uma plataforma e da noite para o dia todo mundo ficou sem receber. E assim, o golpe foi enorme, não teve o que fazer, porque assim, se você não está pagando os seus impostos, você vai reclamar do quê? Então você também está errado. Então assim, rodar em plataforma é por conta e risco. Dificilmente coisas erradas acontecem com plataforma, porém, isso pode acontecer e isso já aconteceu comigo. Então fica a dica aí para você. Falando sobre a Uber
A Uber, ela é muito burocrática, desde o processo de envio de documentação até depois que você já está cadastrado. Então, assim, você abriu a aplicação, você tem que clicar em 1 milhão de coisas lá todo santo dia, você tem que ficar tirando foto para provar que é você, você tem que ficar tirando foto que está de máscara, você tem que estar tirando foto para mostrar que está de capacete. É assim, tem hora que enche as paciências, mas não podemos negar que é a empresa que mais tem demanda. Eu vou tentar dar uma dica prática aí para vocês sobre as diferenças entre a Uber e a Glovo. Vou usar essas duas empresas como exemplo. Vamos supor que você em uma semana faturou 100 euros rodando na Uber. Como que funciona a Uber? A Uber, ela vai faturar esse valor para você, e você vai ter que tirar desse valor os 23% da finanças, do IVA. Você vai ter que separar esses 23%. Então vamos imaginar que de 100 euros que você recebeu, você já tem que pôr ali menos 23%. Ou seja, desses 100, você vai ficar com 77, porque 23 é do Estado. A mesma situação em relação à Glovo funciona como? A Glovo, ela paga o seu IVA, ou seja, ela paga o seu imposto. Então, como funciona? Você foi e você faturou os mesmos 100. O que a Glovo faz? Ela faz um cálculo, tá? E em cima desse cálculo, ela acrescenta os 23% de imposto. Então, ao invés dela depositar para você os 100 euros que você ganhou na semana, você vai receber 100 euros mais 23% do imposto. Seria fácil a gente falar, você vai receber 123, mas não é assim, tá? É feito uma conta sobre o valor tributável, e aí essa diferença ela não bate num valor de 123, porque 23% de 123 não dá 23, né? Então é feito todo esse cálculo e eles depositam o valor do seu IVA. Então você vai tirar aquele valor da sua semana líquido mais o valor do imposto. Você tem que separar esse dinheiro para pagar o imposto. Se você usar esse dinheiro, uma hora você vai ter que pagar esse imposto e não tem conversa. Aqui, se você não pagar imposto em dia, é multa e você não consegue fazer mais nada depois. E aí você tá rodando aí pela Uber, pela Bolt, pela Glovo, e não importa. Você tá aí trabalhando, só que tem um porém. A cada 3 meses, tá? Se a sua opção for o pagamento de IVA trimestral, a cada 3 meses você vai ter que prestar contas daquilo que você faturou dentro desses 3 meses. E esses 3 meses são contados de que forma? Primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre. A partir de janeiro, né? Então, janeiro, fevereiro e março é o primeiro, abril, maio e junho, o segundo, julho, agosto, setembro, terceiro, outubro, novembro e dezembro. E esse pagamento desse IVA, ele pode ser feito até o 15º dia do segundo mês posterior ao fechamento. Então, assim, vamos usar janeiro, fevereiro e março. Então, fechou o mês de março, você tem mais 15 dias para você fazer a prestação de contas desses 3 meses, só prestar contas, subir os arquivos SAFT, prestar satisfação disso daí. E você tem você tem os 30 dias do mês seguinte, né? Então, janeiro, fevereiro, março. Você tem o mês de abril e você tem mais 15 dias do mês de maio para pagar o IVA do primeiro mês. Porém, tem um detalhe. Toda vez que você fechar o terceiro mês, você tem que fazer o cálculo de quanto você faturou nesses 3 meses e informar a Segurança Social, porque a Segurança Social ela vai fazer um cálculo em cima do seu último trimestre para poder cobrar o valor no próximo trimestre. Tá? Então, assim, essa parte tributária assim, ela não é tão complicada depois que você aprende a mexer com ela. Mas no começo ela dá um nó na cabeça. Mas se você tiver alguma dúvida, dá um toque aí. Eu tenho alguns vídeos aí que ensinam passo a passo bem simples para você fazer isso.
tá bom? Mas se também não quiser confiar no Uperê, você pode buscar informação direto no portal das finanças. É uma dica que eu dou, mas se tiver alguma dúvida, só dá um toque, falou? E é isso, para encerrar esse vídeo, eram só essas dúvidas aí, né, que faltavam em relação ao primeiro vídeo. E se você tiver alguma dúvida, manda aí pra gente a sua pergunta aí nos comentários. Eu vou responder para você logo que eu receber e logo que eu tiver condição de responder isso para você. Mas eu prometo que serei breve e vou te dar todo o apoio aí que você precisa, falou? Um abração, tchau, tchau, até a próxima.